Já faz muito tempo que os pilotos não iniciam um voo comercial pulando na cabine e gritando "contato" enquanto alguém gira uma hélice. Ao se preparar para um voo seguro e eficiente, os despachantes e pilotos devem considerar muitos fatores, incluindo velocidade e direção do vento, temperatura ambiente, peso de decolagem do avião e seu centro de gravidade, ou CG. O peso é importante para determinar os comprimentos necessários da pista para decolagem em pouso, razão de subida disponível, capacidade de eliminação de obstáculos, a quantidade permitida de empuxo reduzido de decolagem para estender a vida útil do motor, velocidade de decolagem e pouso adequadas, planejamento preciso de combustível e conformidade com as limitações de peso e carga útil. Além disso, o equilíbrio, mais especificamente CG, é importante para garantir a conformidade com as limitações de distribuição de carga útil e CG, manobrabilidade da aeronave e ajustes de compensação do estabilizador adequados durante a decolagem. O peso real do avião durante as operações é o peso de itens como combustível, tripulação, alimentação e água, passageiros, bagagem e a carga adicionada ao peso vazio básico da aeronave. E o CG do avião durante as operações é o resultado da distribuição desse peso adicional no centro de gravidade de peso vazio. Este programa mostrará o procedimento recomendado pela Boeing para a pesagem de um avião para a obtenção precisa do peso vazio básico e o centro de gravidade do peso vazio. Começaremos com uma introdução que vai nos ajudar a entender a terminologia e os conceitos básicos de peso e balanceamento. Em seguida, veremos os preparativos para a pesagem, incluindo a manutenção de sistemas relacionados, conduzindo o inventário do avião, movendo o avião para um local apropriado e definindo a configuração do avião. A seguir, mostraremos o processo de pesagem usando balanças de plataforma. E finalmente, veremos os ajustes analíticos que você aplica para determinar o peso vazio básico e o centro de gravidade do peso vazio básico. Lembre-se sempre que este programa é apenas para fins de treinamento. Para obter informações atualizadas e completas, consulte sempre o manual de manutenção do avião apropriado, o manual de peso e balanceamento, quaisquer regulamentos aplicáveis e os procedimentos de sua própria empresa. Além disso, embora este programa mostre a pesagem de um 737-700, o mesmo procedimento geral é válido para todos os modelos. As principais exceções serão observadas quando apropriado. O processo que vamos aprender é aparentemente simples e consiste em colocar o avião em uma balança e somar suas leituras para saber o peso desse avião. Mas obter leituras precisas e confiáveis e determinar o CG precisamente envolve a adesão estrita a um processo consistente, confiável e detalhado. Para entendermos totalmente o processo, precisamos conhecer alguns conceitos básicos e a terminologia que usaremos. O primeiro termo é o mais óbvio: o peso na balança. Você obtém o peso na balança colocando o avião em várias balanças e adicionando as leituras de cada uma delas. O peso vazio básico, ou BEW, é o peso do avião na sua configuração de linha de base. Essa configuração de linha de base é definida de forma diferente de uma empresa para outra, mas pode ser caracterizada como o peso do avião vazio, não incluindo os itens que provavelmente serão diferentes de um voo para outro. O centro de gravidade, ou CG, de qualquer objeto pode ser definido como o ponto em torno do qual todo o peso desse objeto é distribuído uniformemente, ou todas as forças da gravidade estão em equilíbrio. A localização do CG de um avião afeta como o avião responde aos comandos, como ele voa e como a carga é transportada pela estrutura do avião. O CG de peso vazio é o CG do avião quando ele está em sua configuração vazia básica. Isso é, menos os itens que podem mudar de voo para voo. Devemos também salientar que estamos preocupados apenas com o CG longitudinal, o centro de gravidade da fuselagem. A localização longitudinal ou braço de equilíbrio do CG é medida em polegadas após o Dayton, que é o plano de referência. Este Dayton é definido pela Boeing e é diferente para cada modelo de avião. Ele pode ser encontrado no manual de peso e balanceamento da aeronave ou manual de carregamento.
Da mesma forma, a localização longitudinal de todos os centros de gravidade dos componentes do avião é chamado de braço de equilíbrio dos componentes. Agora que nós sabemos sobre o Dayton e os braços de equilíbrio, estamos prontos para discutir como determinar CG a partir da leitura da balança. Para começar, você precisa saber sobre a leitura de cada balança. Você utilizará um número diferente de escalas dependendo do modelo de avião que está sendo pesado. Para o 737, usamos uma balança sobre o trem de nariz e uma balança sobre cada uma das rodas dos trens principais, totalizando 5 balanças. Veremos todas essas balanças mais tarde, mas para o propósito dessa discussão, consideraremos todas as escalas do trem principal como apenas uma. Você também precisa saber o braço de equilíbrio para o ponto de contato entre cada balança e a roda do trem de pouso. Então multiplique a leitura em cada balança pelo braço de equilíbrio para aquela balança, some os resultados e então divida essa soma pelo peso total. Agora veremos como preparar o avião para ser pesado. Muitas discrepâncias na pesagem das aeronaves são o resultado de uma preparação inadequada, portanto é uma parte extremamente importante do processo. Lembre-se de que apenas resumiremos esses itens, portanto, certifique-se de consultar o capítulo 12 do Manual de Manutenção do Avião para obter instruções de manutenção específicas. Vamos começar com o destanqueio. Remova o máximo de combustível possível, bombeando este combustível para um caminhão-tanque. Agora, certifique-se de que o avião esteja nivelado com as especificações de destanqueio fornecidas no seu manual de manutenção. Observe que a atitude de inclinação do avião para o destanqueio pode não ser de 0 graus. Em seguida, conecte drenos de combustível às suas conexões de drenagem. Deixe o combustível drenar até que haja menos de 1 gota por segundo. Em seguida, drene o sistema de água potável. Lembre-se de abrir as válvulas dos lavatórios para permitir que a água das linhas escoe completamente. Agora, drene os tanques de resíduo sanitário. Em seguida, faça o recompletamento dos seguintes fluidos do sistema de voo: os sistemas hidráulicos, os sistemas de óleo do motor, o óleo da APU e os fluidos do trem de pouso. Também verifique se todas as garrafas de oxigênio estão cheias e prontas para uso. Nota: se você não puder fazer a manutenção de qualquer um desses sistemas para voo, deve considerar analiticamente o peso e os efeitos do CG produzidos por qualquer fluido ausente. Em seguida, nós precisamos realizar um inventário da aeronave. A experiência tem nos mostrado que os problemas para obter um peso vazio básico preciso geralmente vêm de erros nessa parte do processo. Então vamos nos atentar para entender por que um inventário preciso é importante. Como mencionado anteriormente, para prever o peso real do avião durante a operação, você deve começar com o peso vazio básico do avião. Mas como você sabe o que está e o que não está incluído no peso vazio da aeronave? É aí que entra a lista de inventário. Uma lista de inventário deve ser criada para que se defina completamente o conteúdo do avião e a sua configuração de peso vazio. Um dos muitos documentos que são entregues com o avião da Boeing é o Manual de Peso e Balanceamento. O capítulo 2 desse manual inclui uma lista de inventário que documenta a configuração do peso vazio de um avião quando da sua entrega. A companhia aérea deve usar isso como ponto de partida para criar sua própria lista que documente a sua própria definição de conteúdo básico dos seus aviões.
Antes de qualquer pesagem, o inventário do avião deve ser feito. Nosso objetivo é adequar o conteúdo dos aviões o mais próximo possível à configuração BEW definida pela lista de inventário. Isso significa remover todos os itens que não deveriam estar no avião de acordo com a lista, substituir todos os itens que estão faltando de acordo com a lista e documentar todas as diferenças que não podem ser corrigidas. Inicie o inventário verificando os compartimentos de carga. Aqui está um exemplo de algo que precisa ser removido. A seguir, verifique o compartimento de aviônicos e eletrônicos da aeronave. Aqui está um exemplo de algo que está faltando. Normalmente, substituiríamos um item ausente, mas este componente está fora para manutenção e não será devolvido antes da pesagem. Portanto, precisamos documentar seu peso e localização normal. Em seguida, verifique a cabine. Certifique-se de que todos os recipientes de lixo estejam vazios, bem como os fornos de cozinha, os refrigeradores. Também se certifique de que as caixas de arrumação estão vazias, exceto para equipamentos de emergência. Aqui está um exemplo de algo que está faltando e podemos substituir. Verifique os bolsos de leitura e as mesas. Finalmente, verifique a cabine de comando. Nosso objetivo é colocar o avião na configuração BEW pré-definida o mais próximo possível. Isso minimizará os ajustes analíticos que precisaremos posteriormente ser aplicados ao peso da balança para calcular o BEW. Agora vamos olhar para a localização do avião durante a pesagem. A Circular Consultiva 120-27D do FAA aconselha que você deve pesar aviões em um prédio fechado, porque as leituras da balança estabilizam mais rápido na ausência de correntes de ar, de portas abertas. E é assim que a Boeing faz para todos os 737, 47, 57, 67 e 77. O hangar deve ser grande o suficiente para que você possa fechar completamente as portas com o avião e o reboque dentro. E você deve controlar o sistema de ventilação para que não haja movimento de ar. Além disso, o piso deve ser nivelado. Note que a Boeing não tem objeções técnicas à pesagem externa de aviões, contanto que a velocidade do vento nos momentos em que os pesos são registrados esteja dentro dos limites que são considerados aceitáveis por sua autoridade reguladora. A parte externa do avião deve estar limpa e seca. Obviamente, qualquer água no avião o tornará mais pesado e pode afetar o seu CG. Posicionar os flaps e os slats totalmente retraídos ou estendidos. A Boeing recomenda pesar com os flaps e slats totalmente retraídos para eliminar a possibilidade de danos durante o processo de pesagem. Coloque o estabilizador horizontal na sua posição neutra. Feche todas as portas de passageiros e de carga e mova todos os encostos dos assentos para suas posições verticais. Remova quaisquer linhas externas presas ao avião. E, finalmente, verifique se o avião está nivelado. Você não precisará nivelar o avião exatamente até que ele seja movido para a balança, mas você quer chegar perto o suficiente agora porque grandes ajustes de atitude com o avião nas balanças podem causar cargas laterais que vão levar a leituras imprecisas. Observe que o prumo não está incluído no avião e nem em seu peso vazio. Você precisará fornecer o seu próprio. Certifique-se de removê-lo quando a pesagem for concluída e, embora não seja necessário para obter os melhores resultados, recomendamos nivelar o avião lateralmente.